meu tio avô foi o fundador da CTI, Félix Guizar. A minha família é de origem francesa, família Guizar, e ela chegou aqui no Brasil em 1855. O meu bisavô, Louis Félix, ele veio aqui para fazer trabalhos, ele era quase engenheiro, né? E ele veio para cá para trabalhar numa loja na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, fazer as vitrines, e ele trabalhou lá durante alguns anos, e depois ele foi para as Minas Gerais, e lá ele se encontrou com uma outra família de franceses, veio a casar, e o trabalho dele na época em Minas Gerais era fazer pontes e igrejas. E um belo dia ele resolveu voltar para a França e pegou a família toda, e naquela época as viagens eram feitas a cavalo. E infelizmente ele teve um acidente e faleceu. A família ficou então nas mãos do filho mais velho, que era Félix Guizar. Félix, na época, tinha 17, 18 anos, e o meu avô direto, Eugênio, era o irmão mais jovem, que na época era praticamente recém-nascido, tinha 1 ano. Então, o Félix foi praticamente quem conduziu a família e os destinos do meu avô Eugênio, que eu levo o meu nome, né? Eugênio Guizar. Félix, jovem e determinado, assumiu o leme da família e da fábrica, trilhando um caminho marcado por paciência, prudência e perseverança. Sua jornada o levou à gerência de uma fábrica à fundação da Companhia Taubaté Industrial em 1893. Félix casou com uma francesa também, morando no Brasil, chamada da família Rosan, Jeanne Rosan, e a família Rosan tinha, na França, uma tecelagem, tinha uma experiência grande em tecelagem. Então, naquele apuro, já que a tecnologia de pontes e igrejas tinha ido embora com o falecimento do pai, o Félix e a família foram trabalhar em tecelagens no Rio de Janeiro, ali na região de Magé. Foi o primeiro trabalho deles na área de tecelagem. E eles ficaram lá trabalhando por uns 10 anos. E Félix, começando com um emprego simples, ele evoluiu. Ele tinha um gênio, um empreendimento fabuloso, né? E chegou a gerente da fábrica, era o responsável pela compra dos equipamentos, pelo planejamento do crescimento da tecelagem lá no Rio de Janeiro. Taubaté era um conjunto de 6 ou 8 ruas em volta da catedral. Tudo isso que nós temos aqui nessa área eram chácaras. Era o fim da cidade. Naquela época aconteceu um fato importante, que foi a chegada da Estrada de Ferro, mais ou menos em 1870, 1880. Na época chamava Estrada de Ferro Dom Pedro II, porque era ainda o Império, né? Quando veio Félix Guizar, tendo conhecimento de um colega de colégio, né, que era filho de fazendeiro, e que tinham, né, uma quantidade de recursos bem grande, eles tinham feito até um banco popular, para investir, já que o café estava acabando, eles queriam investir em novos projetos. Então, Rodrigo Nazaré, que era esse filho de fazendeiros e diretor do Banco Popular, ele, amigo, né, de colégio do Félix Guizar, eles bolaram esse projeto. Vamos fazer uma tecelagem em Taubaté. Então, por essa estrada, né, de ferro, chegou a família Guizar em 1889, 1890. E fizeram a CTI.
Ela é um marco da industrialização do estado de São Paulo e eu diria também que Taubaté, do estado de São Paulo e também do Brasil. E como tal, ela se instala ao lado da ferrovia, então ela não é um mero acaso de ela estar localizada aqui. A ferrovia trazia o algodão e levava o tecido. Então era da ótica e da ética capitalista essa aproximação com o meio de transporte. Mas essa indústria, ela guarda características da arquitetura industrial inglesa, começou a ser implantada ainda no final do século XIX, né, assim, no alvorecer da República, e ela é implantada ao lado da ferrovia. A iniciativa original que o engenheiro Fernando de Matos iria construir seriam de chapas metálicas fazendo as vedações. Porém, isso dependia da vinda da Inglaterra, havia, às vezes, os contratempos de uma viagem e a demora para chegar o material, a própria reposição, e ele acabou, tanto que foi uma questão mais racional, de usar olarias da região, que eu acho que acabou incrementando também a indústria do tijolo na região do Quiririm. Então, toda a arquitetura industrial foi construída na base do tijolo aparente. Ela foi construída aos poucos, não cresceu tudo de uma vez só. Há registros fotográficos que comprovam isso. E ela tem uma característica muito interessante, que ela não se insere numa gleba fechada, mas ela está inserida no desenho urbano da cidade e que, de certa maneira, ajudou a construir esse desenho urbano. A praça que nós temos hoje, chamando Félix Guizzard, não havia. O próprio Félix Guizzard a cria, ainda dando o nome de Praça da Estrela, não à toa para associá-la com a Praça do Arco do Triunfo de Paris. Afinal, a família Guizzard tem origens francesas e quiseram, de certa maneira, reafirmar no desenho urbano essa ascendência. A praça, posteriormente, com a morte do Félix Guizzard, passa a se chamar Félix Guizzard, e ela vai balizar o conjunto dos edifícios que começam a apresentar uma fachada voltada para essa praça com um desenho Art Deco. A Companhia Taubaté Industrial, na cidade de Taubaté, foi um marco. Tem o antes e o depois. Primeiro que é um grande grupo industrial, deu emprego a muita gente, talvez, não é exagero da minha parte, dizer que todas as famílias em Taubaté têm alguém que trabalhou ou esteve ligado à CTI. Né? Ela foi tão poderosa que ela chega a construir uma usina hidrelétrica para suprir de energia elétrica as suas dependências industriais. Constroem também o gerador, que quando, naquela época, por exemplo, numa chuva dessa de verão, caía um poste, que a usina era em Redenção da Serra. Se caísse um poste num vendaval, até descobrir qual era, colocar em pé, você ficava 2, 3 dias sem luz. Então eles mantêm um gerador que era de tecnologia suíça, instalado em 1917. A CTI, nem durante a Segunda Guerra Mundial, em hora de blackout, deixou de funcionar. A CTI é essa fábrica, primeira grande fábrica do Vale do Paraíba, e naturalmente com as eficiências de água, energia elétrica, tudo naquele tempo. Então o Félix Guizzard, o pioneiro, o homem desbravador, resolveu pegar um rio Paretinga, na Redenção, fez uma barragem, fez uma usina, e ele trazia energia elétrica de lá para a CTI. Como sobrava, ele vendia para a Redenção, para São Luís e para Ubatuba. Então, durante muito tempo, a luz elétrica de Redenção, São Luís e Ubatuba e da CTI era gerada em Redenção. Como eu tinha primos que trabalhavam na CTI, e era um lugar aprazível, um lugar de excursão, aquela represa, aquela água caindo, era um lugar de passeio. A gente ia na usina da CTI para fazer piquenique, para passear, era gostoso. Evidentemente, quando o Félix Guizzard chega na cidade, nós estamos numa cidade ainda com aspirações imperiais, monárquicas, né, com nomes de barão, visconde, etc e tal, grandes sobrenomes, e aí chega um forasteiro. Então, por exemplo, os Oliveira Costas, politicamente, eram adversários da família Guizzard. E nessa disputa de prefeitura, hora um, hora outro, haviam disputas de interesses. E entre eles, o que é fundamental para uma indústria é a energia. Por isso que ele constrói
usina elétrica, hidroelétrica e posteriormente o gerador. E o gerador hoje é uma relíquia histórica industrial. Chegou-se a... Tem gente que já interessou até em comprar e levar de volta para a Europa. Porque essa empresa nós tentamos entrar em contato, ela não existe mais. Ela era uma empresa suíça. Há um gerador bem menor que esse no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Porque também, assim, no caso de um estado de sítio, tá, ele poderia suprir o edifício com luz. E as pessoas que lembram ainda da memória dele funcionar, tinham que fazer muito barulho. Então, principalmente aqui, que eu acho que eram todas casas terra, à noite você escutava aquele zumbido do motor funcionando e gerando energia. Eu vim morar em Taubaté, na Rua dos Operários. Então, todos os apitos da CTI eu escutava. E eu morando ali, via as pessoas indo e vindo a pé ou de bicicleta. Eu era garoto, tinha 12 anos, 13 anos. E gostava de futebol. Então, daqui, da minha casa, o campo da CTI era um pulinho. Então, o campo da CTI não tinha jogos de futebol muito interessantes. Naquela época, em 52, 53, a CTI montou um grande time, a ponto de disputar o campeonato com o Esporte Clube Taubaté e ganhar jogo. Então, eu passei a frequentar o clube da CTI e descobri que lá tinha um senhor chamado Pedro Brestes, que tinha um time infantil. Então eu me apresentei a ele para jogar no time dele infantil. E ele me acolheu. A outra parte que me atraiu muito na CTI foi esse clube. Descobri que aqui no CTI, no clube da CTI, toda semana tinha um cineminha chamado. Então passava um filme, inclusive com um filme seriado, que era o filme série que vinha depois do filme principal. Uma delícia. Aí fui embora para o Rio, estudar medicina, estudei. 30 de janeiro de 70 eu voltei para a CTI. Em 72 eu comecei a trabalhar na fábrica como médico. Entendeu? Então eu participei da CTI em todas as regiões. E o interessante é que a figura do Félix Guizar é um pouco aquilo que alguns vão chamar de pai-patrão. Era o patrão, era o industrial, e ele cria, mas também estruturas que para o quadro do trabalhador, principalmente baixa renda no começo do século XX, eram positivas. Então você tinha escola, tinha um centro social com bailes e festas, tinha o espaço esportivo. Ele compra o sobrado do Porto de Ubatuba, que hoje é o edifício mais antigo de Ubatuba, transforma na sua casa de férias, e atrás ele constrói a colônia de férias da CTI. Então, assim, ele ia à praia com os operários. Por aí você vê como é que o operário da CTI vivia bem. Ele tinha casa para morar, que o Félix Guizar fez para ele ali atrás. Ele tinha o clube, ele tinha o campo de futebol, tinha um grupo escolar para os filhos, tinha uma creche para as mães que tinham criança deixar na creche. Félix era muito religioso, católico. Então ele acompanhava muito o que acontecia de orientação católica. E o Papa Leão XIII emitiu uma encíclica, De Rerum Novarum, que dava uma orientação de como o empresário cristão deveria se relacionar com seus empregados. E dentro desse contexto, ele dava uma forma de conciliar o interesse do empregado com o interesse do patrão. Você haja de maneira a pegar uma parcela do teu lucro e retornar para o empregado com benefícios. Aí ele não vai ter por que ele brigar com você. Então, tudo isso que ele fez, né, escola, creches e farmácias, colônia de férias em Ubatuba, todo esse trabalho, ele tinha esse objetivo duplo. Ele tinha um bom coração, ele era cristão, ele seguia a religião e ele, ao mesmo tempo, ele conseguia ter um equilíbrio, uma harmonia entre o trabalhador e a empresa.
a Companhia Taubaté Industrial resolve fazer a nova sede social da indústria, e durante esse período, principalmente no final dos anos 30 e começo dos 40, por conta da Segunda Guerra Mundial, a CTI aferiu, melhor dizendo, lucros altíssimos, e havia uma lei do Getúlio Vargas que conferia um imposto sobre lucro exorbitante, que a empresa não pagaria se investisse parte desse lucro no capital social da empresa. É daí que, a partir do final dos anos 30, eles resolvem construir a torre. Primeiro elemento a verticalizar na paisagem, né? E ali a sede administrativa da Companhia Taubaté Industrial, inspirada na Torre da Central do Brasil, projeto do Urbano Alves de Souza Pereira, engenheiro arquiteto, que foi responsável também pela carteira de projetos da Companhia Predial Taubaté, e mostra também que a cidade, e principalmente as elites econômicas dessa cidade, naquele momento, olhavam para o Rio de Janeiro e não para São Paulo. Então, isso já marca também a paisagem construída da cidade, porque é um elemento verticalizante muito importante, hoje mais diluído pela verticalização que a cidade aprendeu também. Mas essa empresa, a Companhia Taubaté Industrial, vai crescer ao longo do tempo e ampliando sempre esses conjuntos. A Companhia Taubaté Industrial ela é vendida depois para o Grupo Veloso Borges. O Grupo Veloso Borges vende para o Grupo Nova América do Rio de Janeiro, que era dono também de Tecidos Bangu, e é o Grupo Nova América que vai falir. A CTI nunca faliu. E esse espólio da CTI vai ficar fechado a partir dos anos 80. E é nesse período, em 88 particularmente, que nós na arquitetura, no Departamento de Arquitetura da Universidade de Taubaté, começamos a empreender alguns estudos de transformar as antigas dependências da Companhia Taubaté Industrial em Universidade de Taubaté. Infelizmente, a especulação imobiliária atacou mais cedo. Durante uma chuva de verão, a prefeitura, que na minha opinião, erroneamente, de forma até criminosa, autorizou o destelhamento de toda uma quadra ali na 9 de julho. E aí o que acontece? Essas grandes paredes, sem a estrutura do telhado, elas ficam vulneráveis. E durante um temporal de verão, um plano inteiro de parede cai em cima de um carro, mata um adolescente, e foi o motivo alegado para destombar e já começar a pôr tudo no chão assim na mesma hora. Nós chegamos na Faculdade de Arquitetura no janeiro para as atribuições de aula, sabemos do ocorrido, aí o sangue já sobe a cabeça, evidentemente, e eu acho que numa insanidade juvenil, que isso tem mais de 30 anos, arregimentei alguns alunos, invadi a torre, porque a torre já era pública, não estava invadindo propriedade privada, já tinha sido entregue para a Secretaria de Fazenda em pagamento às dívidas que a massa falida tinha com o Estado. Aí eu era bem mais magro, né? Pulei um vitrô, tirei os pinos da porta e aí a gente colocou faixa, e logicamente que poucos elogiosas ao prefeito de então, mas a partir dali, quando nós invadimos a torre, nós invadimos com o mote de transformá-la no curso de arquitetura. Então a ideia seria que cada andar ser um ateliê e tudo mais, e ocupar o prédio, porque as nossas dependências no edifício que era no centro da cidade eram pequenas. Também não era tão ruim, mas um curso que pensa espaço, não ter espaço para pensar, incomodava também. Mas do alto, do último ali, junto ao relógio, eu olhei para essa quadra, junto com a professora Dalva Elias Tomás, e isso aqui era um chão que parecia um campo de guerra, cheio de restos de metal. E dali a gente olhou que esse prédio daria uma boa faculdade de arquitetura. E aí eu costumo dizer que Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Né? Conseguimos que a universidade, naquele momento, sensível à causa da memória e do patrimônio cultural, adquirisse esse prédio a preço de banana, vamos lembrar também, e posteriormente compra também a quadra D. Ao comprar esse prédio, nós já imediatamente entramos com um projeto mínimo de construir banheiros, dividir salas de aula e trouxemos a faculdade para cá.
túneis, que aí entra, vamos dizer, numa outra lenda urbana da cidade de Taubaté. Porque, como eu falei para vocês, a CTI se insere um desenho na área urbana da cidade, atravessada por ruas. Dentre elas, a chamada São Paulo-Rio, que vinha pela Charles Schneider e continuava como 9 de Julho. E ali há uma poeira muito grande, porque passava caminhão, ônibus, carro. Então, era um trânsito, o principal eixo rodoviário do Brasil naquele momento. E a poeira tendia a encardir os fardos de algodão, o que caía a qualidade do tecido. Então, do bloco das 9 de Julho, dos dois edifícios, o atrás da torre da CTI e o outro não mais existente, havia um túnel de passagem dos fardos de algodão para um tratamento e outro. Então, chegava num ponto e ia para o outro. Esse túnel, infelizmente, os dois blocos primeiros a serem derrubados são onde ele se instalava. Havia um túnel na casa do Félix Guizar e ele tinha muito medo de atentado, porque ele estava entre Rio e São Paulo, era um grande empresário e tinha essa coisa de briga política. Então, da casa dele saía para ali, mais ou menos na pracinha que vai sair no estádio. Porque a casa daqui tem a Avenida do Povo, desce. E aquilo tudo era terreno deles. Então muita gente, eu não cheguei a ver, mas muita gente conta de ver o portão com grade. Alguns que assim, que na adolescência entraram, aquela coisa de quem tem medo não entra e tal. E descrever assim que tinha quarto com banheiro, porque havia uma coisa meio de bunker. Então isso chegou agora quando derrubaram o prédio, pegou fogo nos anos 50 e fizeram o prédio, toda essa estrutura foi embora. E nós temos aqui também um túnel de serviço, que era um túnel mais técnico que ligava a nossa quadra, que a gente chama de quadra E, com a quadra D. Por que quadra E? Porque no inventário da fábrica, onde tem a torre chamada quadra A. A do lado, que é a sede social, quadra B. A quadra C era onde hoje tem o edifício, e era antiga coisa para transmissão da energia do gerador, ou mesmo da usina, para a fábrica. Era uma de distribuição. Aí a quadra D e quadra E. E aqui lateral seria a quadra F. GH. Então isso tudo compunha um conjunto da CTI, que hoje a gente tem quatro delas, quer dizer, 3 preservadas e uma parcialmente, que é a torre. Né? Então, eu tenho uma relação absolutamente afetiva e muitas vezes passional. E qualquer coisa que falou CTI, já a antena levanta para tomar conta. E eu acho que a gente tem que ser assim com a cidade inteira. Né? Vive-se melhor. E sempre lembrando que cuidar do patrimônio não é ter saudade do passado. É ter perspectiva de futuro. Ninguém vive sem passado. Né? Ninguém volta para casa sem memória. Né? Ninguém chega no conforto sem memória. E isso aqui é importante a cidade crescer, e ela é importante crescer com qualidade. E cresce com qualidade quem respeita sua história. Eu escrevi um livro, O Sol da Manhã, que conta um pouco dessa história. E para mim foi uma alegria muito grande fazer esse livro. Eu acho que eu devia isso não só para Félix, mas para Eugênio, seu irmão mais moço, para toda a família, né, que construíram e mudaram Taubaté. E eu tenho a alegria de fazer parte da família que ajudou a dar o pontapé inicial nessa história toda. À sombra dos prédios que um dia abrigaram a grandiosidade da CTI, encerramos esse episódio com reverência ao legado de Félix Guizar e a todos aqueles que dedicaram suas vidas à companhia. Que essas estruturas, hoje transformadas, continuem a nos lembrar a importância da resiliência e da capacidade de adaptação diante dos desafios do tempo.